No contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, nós temos a OTAN considerando a possibilidade de atacar militarmente a Rússia. É isso mesmo, nós temos a NATO, conhecida na língua inglesa dessa maneira, ou OTAN nas línguas latinas, considerando ataques contra a Rússia diante das ameaças nucleares que Vladimir Putin faz em relação à Ucrânia e aos aliados da Ucrânia. No caso, as declarações foram feitas por Robert Bauer, um almirante que é um dos chefes da aliança militar fundada no contexto da Guerra Fria e especificamente em 1949. Ou seja, as tensões da guerra entre Rússia e Ucrânia ganham contornos cada vez mais dramáticos na minha interpretação. Alguns desdenharam e disseram que não. Pelo que eu sabia, a OTAN estaria prestes e pronta para lutar desde sempre, desde os anos 50, enfim, e a declaração da OTAN nesse sentido, de possíveis ataques preventivos contra a Rússia, só vem agora após quase 3 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia. O fato é, na minha interpretação, de que há uma situação se intensificando e uma possível escalada de proporções mais intensas, podendo sim ser também uma escalada global, que é inclusive a promessa russa, conforme nós observamos ao longo dessa semana. Então, hoje é dia 26 de novembro de 2024 e antes de avançar, se esse vídeo ajuda você a entender melhor e compreender toda a dinâmica da guerra entre Rússia e Ucrânia, eu peço para que você deixe o like e se inscreva no nosso canal. Pessoal, então, conforme disse, hoje é dia 26 de novembro e nós temos aí a discussão no contexto da OTAN de que, eventualmente, a OTAN poderia fazer ataques preventivos à Rússia. E é, de certa maneira, um ataque preventivo quando o território se sente ameaçado. E, no caso, as declarações do Putin a respeito das linhas vermelhas, conforme eu comentei, e a possibilidade da Rússia de utilizar armas nucleares contra a Ucrânia ou contra aliados da Ucrânia que fornecem armas, faz com que a OTAN diga, para lá, há uma ameaça iminente, uma ameaça no horizonte, e aí a consideração, segundo o almirante Robert Bauer, mais conhecido como Bob Bauer, ok, de que eventualmente a OTAN poderia sim fazer ataques contra a Rússia e ataques de maneira preventiva. Se nós observarmos a geopolítica, só para fazermos um parênteses aqui, Israel é um país que não tem profundidade territorial. Então, no contexto da história de Israel, desde a década de 40, quando nós temos a partilha da ONU e toda aquela situação que até hoje não se resolveu da melhor maneira possível, uma das características da geopolítica de Israel, tanto no âmbito da questão política quanto geopolítica quanto militar, é o ataque preventivo. Por quê? O Estado israelense é pequeno em termos territoriais e quando o seu serviço de inteligência descobre um eventual ou um iminente ataque contra Israel, Israel ataca de antemão, pelo menos justifica suas ações dessa maneira. Nós vimos muito isso ao longo da história. Talvez o exemplo mais notável seja a Guerra dos 6 Dias, quando, segundo o sistema de inteligência de Israel, havia um ataque iminente contra Israel. Israel acabou entrando militarmente e atacando militarmente tanto o Egito quanto a Síria, não é, de maneira preventiva. Agora, o cenário atual é bem diferente em muitos aspectos, evidentemente. Existe a iminência, eventualmente, da Rússia utilizar um artefato nuclear, tá? Pelo menos segundo as declarações de Moscou, a declaração do próprio presidente russo hoje, o Putin, e do ex-presidente, por exemplo, o Medvedev. Então há uma ameaça, não é? E eventualmente, diante de ameaças, em termos militares, é razoável que haja ataques preventivos. Tudo bem? Então vamos acompanhar qual será o desdobramento destas declarações aí do Robert Bauer. Repito, ele é almirante e no atual momento é o presidente do Comitê Militar. Eu vou trazer na sequência aqui nas nossas fotos as declarações deste almirante aí da OTAN. Vejam só, ele disse ali o seguinte, ó, essa é uma discussão relativamente nova na OTAN e eu fico satisfeito que tenhamos iniciado esse debate. A ideia de que somos apenas uma aliança defensiva que espera ser atacada mudou.
e mais inteligente, não apenas defender-se, é mais inteligente no caso, não apenas defender-se, mas também atacar o agressor que está na Rússia, se a Rússia nos atacar. Tá certo? Então nós temos a concepção da OTAN mudando segundo o seu chefe, tá certo? Saiu aí na imprensa inglesa o chairman, ok, da OTAN trazendo tais declarações, tais informações da possibilidade de atacar a Rússia. Tá bom? O que nós tínhamos até então era a OTAN se posicionando em defesa da Ucrânia. E todo aquele debate de aumentar o orçamento para a Ucrânia, não é? De continuar apoiando e assim por diante, ok? E sempre de maneira defensiva. O que nós vemos agora é a postura da OTAN, em algum aspecto, mudando na possibilidade de se envolver direto na guerra. Porque muitos se discutem, né? Sei lá, a minha interpretação, Éder Diego, professor deste canal, respeita a geografia, deixa o like. É o seguinte, a guerra não é necessariamente entre Rússia e Ucrânia, a guerra é entre Rússia e OTAN no território da Ucrânia. É uma interpretação que eu faço, tá? Outras visões dizem que não, que é a Ucrânia contra a Rússia, que tem o apoio da OTAN porque houve agressão russa, esse é um ponto, né? E nessa perspectiva, muitos dizem que se a OTAN entrar na guerra de fato, ok, nós teríamos militarmente a Rússia muito inferior e certamente em pouco tempo haveria uma vitória da OTAN em relação à Rússia. Daí vem a dissuasão da Rússia, a questão nuclear, enfim, né? É nesse âmbito que o debate se dá, na minha opinião, de que a guerra entre Rússia e OTAN no território da Ucrânia só não se aprofunda por conta da dissuasão nuclear. Tudo bem? Até alguns comentam, mas do que adianta a Rússia ter armas nucleares, não poder usar? Olha, por muito menos do que a Coreia do Norte faz, o Iraque foi, assistiu a coalizão ocidental liderada pelos Estados Unidos numa guerra ali de décadas no território do Iraque, por exemplo, não é? Então a questão nuclear é fundamental para a dissuasão no âmbito do tabuleiro da geopolítica, por exemplo, né? De qualquer maneira, a gente tem essa mudança de posição por parte da OTAN, que mais ainda, segundo as declarações do almirante, o chefe aí do comitê militar, a Rússia está menos poderosa hoje do que em 2022. Então a qualidade de defesa russa, segundo o Bob Bauer, diminuiu. Ele diz ali, sobre o poder da Rússia, que eu trouxe aqui os 3 tópicos importantes da declaração dele, não é? A posição da OTAN, de que poderia atacar a Rússia, e sobre o poder da Rússia. No momento, os russos não representam a mesma ameaça de fevereiro de 2022. Então temos algum tempo para nos preparar. Ou seja, a qualidade de defesa, a qualidade militar russa, na concepção aí do Bob Bauer, diminuiu, não é? E eventualmente a Rússia está menos poderosa, tá? E o outro assunto que eu acho que vale a pena destacar nas declarações do Bob Bauer é justamente sobre a China. E é quando ele vai, de certa maneira, justificar. Fica claro aqui uma justificativa, embora o objetivo não seja esse, das posturas do Trump, que o rival mesmo é a China por conta das questões comerciais e assim por diante, né? É curioso que o Brasil, no atual momento, hoje, dia 26 de novembro de 2024, o Brasil está em vias, o Brasil está hoje, 26 de novembro de 2024, em vias de aprofundar uma guerra comercial com a França, por conta da questão da exportação de produtos agrícolas, pecuários, conforme nós estamos observando. Agora imagina você a relação econômica entre Estados Unidos e China, que é uma relação de pelo menos 600 bilhões de dólares de compra e venda de produtos, os mais variados tipos de bens industriais, agrícolas, serviços, enfim, e as transações na relação entre os dois países. É uma coisa absurda, gigante, monumental. E o déficit americano ali de pelo menos 350 bilhões de dólares em relação à China, né? E aí, se o Brasil de certa maneira se incomoda com a França e busca, no atual momento, levar adiante uma espécie de proteção do mercado brasileiro diante das ações francesas e vice-versa, imagina, não é? As ações do Trump lá do Make America Great Again.
Mas voltando aqui, a gente tem a declaração do Bob Bauer sobre a China, o seguinte, ó, somos ingênuos se acreditarmos que o Partido Comunista, no caso chinês, nunca usará esse poder. Qual o poder que ele está se referindo? O imenso poder do parque industrial chinês, no que se refere, o imenso poder do parque industrial francês, no que se refere à produtividade industrial, a produção dos mais variados bens, ok? De modo que, inclusive, a China é compreendida como sendo uma espécie de parque fabril do mundo. Uns 25% de todo, não é, produto industrial do planeta é feito na China, uns 22% nos Estados Unidos, não é? Ou seja, a produção industrial chinesa é muito superior, não é muito superior, mas é no atual momento superior à produção industrial dos Estados Unidos e por isso, portanto, o parque industrial do mundo, a fábrica do mundo, enfim, né? E isso é um poder, porque se a China deixa de fornecer medicamentos, por exemplo, nas cadeias globais de produção, certamente isso traz um impacto muito negativo, ok? O que evidencia uma certa dependência do mercado internacional em relação à China, enfim. E é disso que ele está tratando. O que o Donald Trump fala o tempo todo, ok? Que os Estados Unidos não podem ficar dependendo da indústria da China. Aliás, o próprio governo Bolsonaro, em parte do seu governo, ele falava essas coisas. Depois mudou um pouco, certo? A postura do governo Bolsonaro em relação à China, ok? Voltando lá, ele diz ainda, ó, líderes empresariais na Europa e na América, que ele se refere aos Estados Unidos, ok? Precisam entender que as decisões comerciais que tomam têm consequências estratégicas para a segurança de suas nações, justamente aí evidenciando. Eu dei o exemplo de medicamentos, ok? Podemos pensar vários produtos das cadeias globais de produção, sei lá, o sistema de informação, de tecnologia de comunicações, não é? Que a China produz, celulares, computadores, por exemplo, né? Ou medicamentos, que é um exemplo mais notável, ou insumos agrícolas, o parque industrial produzindo insumos agrícolas, enfim. Então, se o país concentra e de certa maneira tem certos monopólios em certas atividades econômicas, isso dá um poder enorme para o país que tem um monopólio econômico de certos setores industriais. Acho que deu para entender a ideia, né, gente? Pessoal, aqui o debate é mais aprofundado, não é apenas, não sei quem está ganhando ou perdendo. Não, dá para entender aqui, ó, essa é a nossa marca do nosso canal, entender de maneira mais aprofundada, de verdade. E você que quer conhecer mais sobre geopolítica, conhecer as consequências do fim da União Soviética, por exemplo, o contexto histórico, geopolítico, conheça a nossa comunidade geopolítica, o link está na descrição do nosso vídeo. Pessoal, voltando aqui, nós temos ainda outras coisas importantes. A Rússia, no caso as declarações da OTAN, ok, de que poderia fazer ataques preventivos contra a Rússia e todas as nossas reflexões, ok? Agora, outro tema importante da OTAN é esse aqui, ó, OTAN, ok? Reafirma o apoio à Ucrânia após o uso do míssil, ok? Orishnik, ok? Aquele míssil que foi lançado contra o território de Dnipro, ok? Nós comentamos aqui, aquele míssil que, num primeiro momento, se discutiu que era um míssil intercontinental, mas na verdade é um míssil de médio alcance, não de longo alcance. No fundo, não muda tanto, até porque a capacidade nuclear existe nesse míssil e a Rússia teria outros desses mísseis, segundo a própria Moscou, para jogar na Ucrânia ou mesmo os aliados da Ucrânia, segundo o Putin tem se posicionado, ok? Então, a OTAN vem e reafirma aí o seu apoio militar para a Ucrânia, tudo bem? Agora, uma coisa muito importante é a confirmação da Rússia de que realmente houve um ataque contra o território de Kursk por drones, os drones que nós chamamos, os mísseis, não é? Dos Estados Unidos, os ATACMS, certo? E esses mísseis atingiram, ok? O sistema de defesa antiaéreo da Rússia, lá o tal do S-400. Nós falamos sobre isso daqui ontem, não é? O ataque que a Ucrânia faz de maneira assertiva em base aérea da Rússia e a destruição ali da antena e também do lançador, ok? Do S-400, que é um importante mecanismo, não é? Do sistema de defesa antiaéreo russo, enfim, tudo bem? Ou seja, nós temos a Ucrânia atacando em profundidade o território russo, utilizando os mísseis americanos, conforme nós comentamos. E eu acompanho o comentário que o pessoal faz aqui no canal. Agradeço sempre aí os elogios, não é?
E também vejo outros canais onde até se desdenha aí sobre o ataque que a Ucrânia fez, porque a Ucrânia não fez, fez sim, em todos os momentos em que a Ucrânia fez ataques contra a Rússia utilizando mísseis norte-americanos, a própria Rússia confirma na sequência, né? Um dia depois, horas depois, enfim, tá? E no atual momento, a Ucrânia fez ataques, na minha avaliação, bem sucedido, à medida que destrói sistema de defesa antiaéreo. 1, 2, ok, é pouco, porém é um sinal de que se os mísseis prometidos pelos Estados Unidos chegarem em maior quantidade, dezenas de mísseis aí são prometidos para a Ucrânia, se esses mísseis chegam, isso dá um poder de fogo mais considerável para a Ucrânia, tudo bem? Vale destacar que a Ucrânia atacou 2 províncias da Rússia com mísseis ocidentais, Kursk e o território de Bryansk, tudo bem? Por enquanto, o uso do ataque MS só se deu contra o território de Kursk, tá? E lá teriam usado mísseis, o Storm Shadow, contra o território de Bryansk. No caso, o Storm Shadow é de origem inglesa e tem um alcance mais profundo, chegando a 700 km, e o Storm Shadow poderia atingir até o território de Moscou. Tudo bem? A distância entre a fronteira da Ucrânia, a região de Sumy, ou a região norte de Sumy, que me foge o nome agora, tá? No território da Ucrânia, que é o território ali de Chernihiv. A partir dessas regiões, a distância entre Ucrânia e Moscou é uma distância de 600 quilômetros, mais ou menos aqui, conforme estou dizendo para vocês. É o território de Sumy, este aqui, tudo bem? Vou destacar na cor vermelha, que dá para visualizar melhor, né? Então, desde este oblast, ok? Ou este outro, Chernihiv ou Sumy, a partir destas regiões, a distância até Moscou é distância de 600 quilômetros. E aí os mísseis Storm Shadow têm um alcance, ok, capaz de atingir Moscou. Tudo bem? Não significa que vão conseguir atingir o Kremlin, ok? Ou a Catedral de Moscou, que é belíssima, inclusive, né? Mas que está na mira. Tudo bem? Caso a Ucrânia possa utilizar esses mísseis para a profundidade russa de verdade. Vamos acompanhar os desdobramentos, ok? E mais do que isso, também existe todo o sistema de defesa antiaéreo instalado na região, ok? Nos limites de Moscou, evidentemente, né? Bom, então nós temos aí este outro assunto, que é a Ucrânia fazendo ataques contra, não é isso? Kursk, e atingindo ali o sistema de defesa russo, o sistema S-400, e destruindo, conforme nós vimos na foto, né? Agora, hoje nós tivemos um ataque feito pela Rússia contra a Ucrânia com drones, o maior ataque que a Rússia faz contra a Ucrânia utilizando drones. Foram 188 drones, salvo engano, boa parte abatido, mas muitos atingiram alvos na região de Sumy, na região de Odessa, na região, em outras regiões do território ucraniano, fazendo inclusive, lamentavelmente, vítimas civis. Tudo bem? O maior ataque que a Rússia faz contra a Ucrânia desde o início da guerra, utilizando drones. Perfeito? Nós temos aí, inclusive, uma outra declaração, que é o New York Times, jornal norte-americano, que teria trazido uma informação de que o governo Biden considera a possibilidade da Ucrânia ter acesso a armas nucleares. Tudo bem? É uma informação que precisa ser confirmada, tá? Mas isto acende o alerta para a Rússia, e o Peskov, tudo bem, já traz a informação de que isto é um absurdo, tudo bom? E seria mais provocações em relação à Rússia e assim por diante, ok? Então, essa informação para o Dmitry Peskov, enfim, justamente uma ação condenável, tá? Então, os jornais, o New York Times, o Washington Post, traz muitas vezes certas informações que não se confirmam, ok? Ao longo do tempo, tá certo? Porém, não é? Nós temos que esta informação é da mais alta importância e temos que avaliar e acompanhar se ela se confirmará. Ou seja, se realmente o governo norte-americano, Joe Biden, considera que a Ucrânia tem acesso a armas nucleares ocidentais,
não para usar necessariamente, mas para dissuasão, né? Enfim, vamos acompanhar o desdobramento desta informação, tá? Lembrando que a Rússia já condenou tal informação, caso ela seja real. Vamos acompanhar, tá? Agora, no fronte de guerra, uma coisa importante, o pessoal vai chamar Rousseff, vai xingar, não sei o que, aquela coisa toda, né? Mas é o seguinte, no fronte, pessoal, eu comentei aqui com vocês ontem que desde setembro de 2024, ou seja, do corrente ano, o avanço russo no território ucraniano, sobretudo Donetsk, foi bem significativo. O pessoal fica, não, mas avançou em pequenas cidades. Eu vejo o pessoal comenta aqui bastante, me xinga, né, de Rousseff. É terrível. Mas, desculpa, o fato é que a Rússia está avançando, sobretudo em Donetsk, tá? E reconhecer que o sol nasce a leste, né, não é defender um ponto ou outro, né? O pessoal precisa sair um pouco dessa percepção mais, sei lá. Então o fato é que a Rússia avança no fronte de guerra de maneira bem intensa agora, no final de 2024. Existem várias opções ou possibilidades do porquê a Rússia concentra um ataque bem firme agora, não é, contra a Ucrânia, tudo bem? Vamos acompanhar. Qual que é o objetivo, o intuito aí do Putin, enfim, tá bom? Bem, nós temos então o avanço russo, conforme estou mencionando com vocês, talvez porque a Rússia quer ter mais territórios, tá bom? Ou porque a Rússia percebe através de estudos de inteligência as vulnerabilidades que a Ucrânia enfrenta na região do Donetsk e insistiu ali na tentativa de avançar nas regiões. A gente viu a queda de Vuhledar, a queda de Selidov, agora a Rússia pressionando na região do território de como chama ali, Kurahov, tudo bem? Então, avanços importantes russos, na minha interpretação, naquela localidade, o objetivo russo é chegar em Pokrovsk, ok? Enfim, agora, a Ucrânia fez ataques importantes no interior da Rússia. No caso, a Ucrânia ataca Rostov, em infraestrutura de produção de petróleo. A gente visualiza nesse mapa aqui a região de Rostov, que é esta localidade, ok? Que eu destaquei na cor em amarelo, eu vou destacar na cor preta, ok? Nesta região aqui, tá? Agora, hoje, mais cedo, nós tivemos a informação de que a Ucrânia fez um ataque lá no território, vejam vocês, do interior da Rússia, ao norte do Cazaquistão, ok? País fronteiro com a Rússia, que já é o Cazaquistão, que é onde eu faço esse X, perfeito? Numa distância com 1.300 quilômetros, ok? Drone, imagina o drone viajando no interior do território da Rússia, tá? Qual que é a velocidade do drone, ok? X km por hora. Aí você tem o drone viajando em profundidade no interior do território da Rússia e atingindo um alvo lá a 1.300 km do interior da Rússia. Não é? Aumentando o mapa aí para nós observarmos, e ali justamente a distância de 1.372 quilômetros. É um ataque bastante simbólico, não é? Na minha interpretação, certo? Bem profundo no interior da Rússia, tudo bom? E esse ataque ocorre na região ali chamada, né? Vamos observar aí o seu nome, é a região, certo? De Salavat, ok? Vamos acompanhar quais serão os impactos aí desse ataque que a Ucrânia faz no interior do território da Rússia, enfim. Pessoal, se você chegou até aqui, eu agradeço a presença mais uma vez, reitero, como sempre, deixa o like, se inscreva no nosso canal, tá? E você que quer aprofundar as questões, o conhecimento sobre geopolítica, dê uma olhada no nosso curso. É uma comunidade para compreender tintim por tintim das questões da geopolítica. O link está na descrição do vídeo. Dê uma olhada. Vem estudar com a gente. No mais é isso. Bons estudos. Respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.